aluno, tudo bem? Nessa aula de hoje, falaremos sobre o transporte oceânico, muito importante para a economia capixaba e também para o nosso país como um todo. Falaremos também da ocupação das áreas litorâneas e os impactos causados nessas regiões. Um outro assunto que abordaremos hoje é a poluição e degradação das águas oceânicas. O petróleo é um recurso natural muito importante, mas tem causado grande degradação das águas oceânicas. Mas não só ele, como também o esgoto doméstico e industrial. Fique bastante atento, que nossa aula já vai começar. Os mares e os oceanos sempre tiveram grande importância para as pessoas. O Brasil, por exemplo, foi descoberto pelo litoral. Hoje, os oceanos e os mares são muito utilizados para transporte de mercadorias e de pessoas. E grande parte do comércio mundial é feito pelo transporte marítimo. Essa imagem aqui mostra o porto de Tubarão, em Vitória. Por esse porto é exportado grande quantidade de minério de ferro pela Vale. Já aqui mostra o porto de Vitória, como vocês podem observar nessa imagem. O transporte oceânico tem como vantagem transportar maiores quantidades de mercadorias de uma só vez. E a indústria naval tem se modernizado cada vez mais para atender essa demanda. Daqui de Vitória, pelo Porto de Tubarão, por exemplo, saem embarcações que levam minérios para vários países, como o Japão e a China, no continente asiático. Só que é importante também modernizar os portos para agilizar o embarque e também o desembarque de mercadorias e permitir o rápido escoamento das cargas, ligando o porto até outros meios de transporte. Veremos agora um vídeo sobre o porto de Xangai, na China. Esse porto é o maior do mundo. Vamos ver? A ponte de 32 quilômetros liga a cidade à ilha onde está o porto de Xangai. Não se surpreenda, também é o maior do mundo. Mesmo do alto, é impossível ver tudo. As montanhas de contêineres formando mosaicos coloridos, prédios de mercadorias produzidas em todo o Vale do Yangtze, que vão ser distribuídas aos 4 cantos do planeta. No ano passado, este porto movimentou o equivalente a quase 11 vezes a capacidade de carga do Porto de Santos, que é o maior do Brasil. Mas o que faz diferença aqui não é só o tamanho do porto. Ele usa alta tecnologia para ser também um dos mais eficientes do mundo. Da sala de controle, operadores garantem que tudo aconteça no tempo mais curto, da chegada dos caminhões ao uso dos guindastes, alguns deles já robotizados. Nesse ritmo, a economia da China alcança a americana até 2030, mas sabe que para isso precisa de tecnologia própria. Os seres humanos sempre preferiram ocupar áreas próximas a oceanos e também mares, fundando importantes cidades. No mundo, mais de 40% da população mundial vive em áreas litorâneas, favorecendo a indústria, o comércio e o turismo. No nosso país, grande parte das capitais se encontra no litoral. Vamos ver esse mapa aqui. Esse mapa mostra a densidade populacional brasileira. O que é possível observar que a cor escura ela se concentra no litoral, porque no litoral há maior densidade populacional, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e outras capitais da região Nordeste.
A construção de portos favorece a expansão urbana. No caso de Vitória, por exemplo, a construção do porto de Tubarão favoreceu o crescimento daquela área urbana norte da nossa capital, Vitória. Mas o processo de ocupação no litoral, sem o devido planejamento, vem causando problemas ambientais. No caso aqui, podemos observar uma erosão costeira e danificação de uma avenida litorânea. Percebam a ação do mar sobre parte do asfalto dessa área litorânea. Mas não é só isso, não. Há também a eliminação de áreas de reprodução e alimentação de espécies marinhas. Veremos agora um vídeo sobre o porto de Suape, localizado em Pernambuco, no litoral do Nordeste. A construção desse porto afetou a vida marinha daquela região. Vamos ver? Elas já fazem parte da paisagem na região metropolitana do Recife. São 80 placas espalhadas por mais de 40 quilômetros, desde a Praia do Paiva, na cidade do Cabo de Santo Agostinho, até as praias de Olinda. Há alguns dias, um jornal americano considerou a praia de Boa Viagem, no Recife, uma das mais perigosas do mundo por causa dos ataques. A Praia de Piedade também é uma área de risco. Aqui foi registrado um dos primeiros incidentes ainda na década de 40. A partir de 92, teve início a onda de ataques, mesmo ano em que o Porto de Suape começou a operar comercialmente, uma construção que desmatou áreas de manguezal e desviou o curso de 2 rios. Tubarões que ali viviam ou que utilizavam aquele ecossistema como área de parto e berçário passaram a se deslocar para o estuário mais próximo, localizado ao norte, que é exatamente o estuário do Rio Jabotão. O canal natural, que existe a poucos metros da praia, leva o tubarão para mais perto dos banhistas. Segundo os especialistas, a nossa costa é habitada por muitos tubarões. O tigre e o cabeça-chata se alimentam de grandes presas, que se tornaram escassas com a construção do porto. Eles confundem os humanos com animais da sua cadeia alimentar. Quando os tubarões mordem, o gosto não satisfaz e rapidamente eles largam a presa, mas o estrago já foi feito. Desde a década de 90, 56 ataques foram confirmados em Pernambuco, 20 pessoas morreram. E aí, você acha que o tubarão é o responsável pelas mortes nas praias de Pernambuco? Além desse problema, nós temos outros também, como a poluição marinha, que vem crescendo nos últimos anos. Os maiores poluentes dos mares e oceanos são os esgotos doméstico e industrial, despejados sem tratamento no mar, além do vazamento de petróleo. Os vazamentos de petróleo podem ocorrer por acidentes nos navios petroleiros ou por ruptura nos oleodutos. Nesse caso aqui, nós temos uma situação de embarcações limpando o petróleo que foi derramado no mar ao longo da província de Rayong, no leste da Tailândia. Percebam esse óleo na superfície aqui do oceano. O vazamento de petróleo forma uma película de óleo que impede a locomoção e respiração dos animais. Nessa imagem, mostra essa situação. Diversos peixes morreram com o desastre e as aves que vivem aos arredores dos rios, Possevera e Fegino, se encontram em estado de risco. Aqui é uma outra situação. No dia 18 de janeiro de 2000, ocorreu um rompimento do duto da Petrobras com 1,3 milhão de litros de petróleo. Resultou um lamaçal de destruição. Isso no ano de 2000. Esse ano fez 20 anos desse terrível acidente no oleoduto da Petrobras. Esse óleo, o petróleo, impede também a passagem de luz solar, afetando a fotossíntese
e destruindo o plâncton. Nesse mapa aqui é mostrado a poluição dos mares e oceanos em 2016. Esse mapa se encontra no livro de vocês, na página 148. O que podemos observar nesse mapa? Que os locais onde se extrai mais petróleo, entre a América do Sul e a América Central, você tem uma grande poluição provocada pelo próprio petróleo. Também nós temos no continente africano, justamente nessa porção, onde encontramos países que produzem muito petróleo, como a Nigéria. No Oriente Médio, percebam aqui, nessa região da Ásia, há uma grande poluição, também provocada por petróleo. Veremos agora um vídeo que mostra a sopa plástica do Oceano Pacífico. No Oceano Pacífico, nós temos um imenso depósito de lixo que forma aí essa sopa plástica. Um dos fatores que vem ajudando a formar essa ilha de lixo, além da questão humana, nós temos as correntes marítimas, que formam giros oceânicos, concentrando lixo em vários pontos dos mares. O maior deles é o lixão existente entre o Havaí e a Califórnia, justamente aqui. E é sobre isso que nós vamos ver nesse vídeo, que será exibido para vocês agora. Planeta ameaçado pela poluição. Bem aqui entre o litoral da Califórnia e o Havaí, uma enorme área ganhou um triste apelido, o lixão do Pacífico. Levadas pela corrente marítima, toneladas e toneladas de sujeira produzidas pelo homem se acumulam no lugar que já foi um paraíso. Um oceano de plástico, uma sopa intragável de tamanho incerto, a aproximadamente 1.600 quilômetros da costa, entre a Califórnia e o Havaí. E que, segundo estimativas, seria maior do que a soma de São Paulo, Rio, Minas e Goiás. É o Pacífico, o maior dos oceanos agredido pela humanidade, onde a humanidade raramente chega. Plástico e plâncton, lixo e alimento, tudo misturado, poluindo o paraíso, confundindo as aves, criando anomalias, como a tartaruga que cresceu com um anel de plástico em volta do casco e matando os moradores do mar. Mas qual será, afinal, o tamanho dessa gigantesca massa de lixo que se acumula no Oceano Pacífico? Será que ainda há tempo para limpar tudo isso? E os animais, se adaptam ou sofrem as consequências? Charles Moore viajava pelo Pacífico entre o Havaí e a Califórnia quando resolveu arriscar um novo caminho. Foi perturbador, lembra o capitão. Dia após dia não vimos uma única área onde não houvesse lixo, e tão distantes do continente. Como um descobridor nos tempos das navegações, Charles Moore foi o primeiro a detectar a massa de lixo e batizou o lugar de Lixão do Pacífico. Primeiro viu pedaços grandes de plástico, muitos deles transformados em casa para os mariscos. Depois, quando aprofundou a pesquisa, o capitão descobriu que as águas-vivas estavam se enrolando em nylon e engolindo pedaços de plástico. O albatroz tinha um emaranhado de fios dentro do corpo. Antes não havia plástico no mar, diz o capitão. Tudo era comida, então os animais aprenderam a comer qualquer coisa que encontram pela frente. Você pode ver aqui que eles tentaram comer isso, mas não conseguiram. Com a peneira na popa, o capitão e sua equipe filtram a sopa de plástico e fazem medições. Já descobriram, por exemplo, que 27% do lixo vem de sacolas de supermercado. Numa análise feita com 670 peixes, encontraram quase 1.400 fragmentos de plástico. São informações valiosas, fonte de pesquisa e argumentos para a grande denúncia de Charles Moore. Gostaria que o mundo inteiro percebesse que o tipo de vida que estamos levando, isso de jogar tudo fora, usar tantos produtos descartáveis, isso está nos matando. Temos que mudar se quisermos sobreviver. Com um gesto despreocupado, uma simples garrafa de plástico esquecida numa praia da Califórnia. Muitas vezes era devolvida pelas ondas e recolhida pelos garis, mas grande parte do material plástico produzido nas cidades dessa região acaba embarcando numa longa e triste viagem pelo Oceano Pacífico. Pode ser também depois de uma tempestade. O plástico jogado nas águas é varrido pela chuva, entra nas galerias pluviais das cidades e chega até o mar.
ou vem de rios poluídos que desembocam no oceano? No caminho, os dejetos do continente se juntam ao lixo das embarcações e viajam até uma região conhecida como o Giro do Pacífico Norte. Diversas correntes marítimas que passam às margens da Ásia e da América do Norte acabam formando um enorme redemoinho feito de água, vida marinha e plástico. Mas outra vez uma tempestade, um vento forte talvez, e parte do lixo viaja para fora da sopa, até uma praia distante. Estamos numa praia linda e deserta, numa região praticamente desabitada do Havaí. Não era para ser um paraíso ecológico, mas Camilo Beach recebe tantos dejetos marítimos que acabou virando um lixão a céu aberto. Basta a gente procurar um pouquinho para entender a origem de todo esse plástico que veio até aqui. Aqui, caracteres chineses. Um pouco mais à frente, essa boia aqui, uma boia de pescadores que provavelmente veio do Japão. E ali na frente, um pedaço de tanque de plástico com ideogramas em coreano. E olha que Camilo Beach está a mais de 1.000 quilômetros distante do lixão do Pacífico, no extremo sudoeste da ilha de Hilo, no Havaí. Camilo Beach dificilmente vê um gari, e o plástico que chega lentamente pelo mar vai ficando esquecido no paraíso. Há 2 anos depois que se mudaram para cá, Dean e Suzanne Fraser resolveram fazer de Camilo um alerta planetário. Suzanne se pergunta, será que o governo japonês, por exemplo, sabe quanto plástico o Japão está mandando aqui para o Havaí? Dean vem trazendo um galão que sem dúvida chegou da Ásia. Tem também tubo de shampoo usado nos Estados Unidos e sacos de plástico, sabe-se lá de onde. Agora são todos farrapos do mar. As mordidas impressas no plástico levaram os ambientalistas a mudar de alimentação. O que acontece é que as toxinas estão se acumulando ao longo da cadeia alimentar. E os predadores no topo da cadeia, que somos nós, estão comendo plástico também. O casal toma notas, calcula as quantidades, recolhe o equipamento de pesca para saber os pesos e as medidas de cada tipo de poluição. Não é pessimismo. Por enquanto, praticamente nada está sendo feito. E não dá para dizer que exista um ou outro culpado. Estamos todos com as mãos completamente sujas de plástico. Haveria depósitos de lixo em 5 regiões dos oceanos. Nas Ilhas Maldivas, no Oceano Índico, uma nova ilha está sendo criada. Uma ilha de lixo. Em pouco menos de 2 décadas, a ilha já tem 50.000 metros quadrados e abriga indústrias e depósitos. Caminhões chegam de barco o tempo todo. O lixo orgânico é queimado na hora. Garrafas de plástico e pedaços de metal são separados e exportados para a Índia, onde são reciclados. O resto forma a base do território que avança sobre o oceano. Os nativos aqui das Maldivas se recusam a fazer esse tipo de trabalho. Eles ganham mais se passarem o dia inteiro na praia só pescando. Por isso, os trabalhadores aqui do lixão são 150 imigrantes de Bangladesh, que aceitam trabalhar ganhando o equivalente a 60 a 100 dólares por mês. A maior parte do lixo vem da capital, Malé, que concentra 100.000 habitantes, 1/3 da população do país. Mas os 10.000 turistas que visitam as ilhas por dia provocaram uma explosão na produção de lixo e a criação de Tilafushi, a ilha das Maldivas que ninguém quer visitar. Agora, corra lá no seu livro de geografia e faça o exercício da página 149, questões 3 e 4. Caso tenha alguma dúvida, você pode postar essa dúvida no fórum de dúvidas da semana, escrever mensagens no AVA ou também anotar e perguntar no encontro no Teams. Forte abraço e até a próxima!